Estamos aqui para uma sessão que é muito mais do que uma sessão de apresentação do livro A Participação Cívica em Portugal, do José Carlos Mota, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Quando o lançamento em Lisboa, portanto, emergiu um mote: Portugal não é um país sem nós, e ficou também a ideia de lançar um ciclo de encontros pelo país para aprofundar esta relação. É por isso que aqui estamos, já depois de terem sido realizados encontros em Coimbra e Braga. Eu diria que tenho a certeza, ou pelo menos tenho uma grande esperança, de que Aveiro consiga sobressair neste périplo. Tanto mais, tanto mais porque foi aqui que aconteceram algumas iniciativas de participação cívica pioneiras, às quais o autor esteve ligado. Eu iria dizer que foi o mentor, mas ele depois fica chateado comigo, porque eu sei que ele não gosta de sobressair nestas coisas, mas pronto, foram iniciativas muito interessantes. Para nós jornalistas foi fantástico poder dar nota delas, e foram pioneiras a nível nacional. Se calhar daqui a pouco vamos conseguir falar de algumas delas. Além do autor, participam também nesta conversa Artur Rosa Pires, professor aposentado da Universidade de Aveiro. Apresentou-se muito jovem. Pompílio Souto, arquiteto Pompílio Souto, que é também, ainda mais, coordenador da plataforma Cidades, e Rui Macário Ribeiro, que é o coordenador do Museu do Falso. Daqui a pouco, se calhar, vamos poder ficar a conhecer um bocadinho mais sobre este museu também. E depois, claro, contamos com a vossa participação, porque sendo este um encontro de reflexão, acho que vai ser muito interessante podermos ouvir as pessoas aqui presentes e podermos suscitar um debate entre todos. Vou aqui lançar uma primeira ronda, como é óbvio, começando pelo José Carlos Mota, para nos falar um bocadinho sobre este livro, para quem ainda não leu, também para quem já leu. E eu pego aqui numa frase do José Carlos Mota, quando ele deu a entrevista à Vermag, a propósito deste livro. Dizia ele que é um livro para agir. José Carlos, porquê? Bem, antes de mais, obrigado. Isto é uma enorme honra, prazer, não sei, não tenho palavras a imaginar esta sala cheia como ovo. Isto significa, em primeiro lugar, um apreço pelo tema, não é? Este tema é um tema que hoje nos deveria e nos deve preocupar, mas os agradecimentos vários, antes de ir ao porquê agir. Os agradecimentos para a Universidade de Aveiro nos acolher. Esta casa é uma casa de cultura, de eventos, de encontros com a cidade, portanto um espaço que está aqui bem no coração do bairro do Alboi, enfim, portanto é um espaço. Agradecer, enfim, a vossa presença, agradecer aos meus queridos oradores, e agradecer em particular aqui o Artur Rosa Pires e o Pompílio Souto por duas razões. Em primeiro lugar, porque foram duas pessoas fundamentais na minha formação intelectual e académica, mas quando digo fundamentais, porque por duas razões diferentes. Porque na dimensão da cidadania, da participação e do planeamento foi, no fundo, a minha referência principal, e o outro porque me ensinou também a olhar para a cidade, para o espaço público, e portanto a capacidade de interpretar, de conhecer, de analisar o território deu assim. E por isso este agradecimento, e não é por acaso que os tenho aos dois aqui neste encontro. E dizer que, se calhar, passando estes agradecimentos, o facto de estamos a viver um período muito, muito difícil. Acho que às vezes sentimos ou devemos não esquecer de chamar a atenção deste momento de grande desesperança, não é? Um momento em que sentimos que há uma desconfiança transversal à sociedade portuguesa, uma desconfiança nas instituições, uma desconfiança entre cidadãos, e esta desconfiança vai criar um campo muito fértil para várias coisas, e todas elas más, não é? A polarização, a fragmentação, esta ideia das clivagens, e esta põe em causa a própria noção do que é um país, não é? Um país precisa desta cola social, e portanto um livro sobre participação é um livro que neste momento coloca a democracia participativa como, não digo que seja a solução para os problemas, porque os problemas são demasiado complexos para soluções simplistas, mas esta ideia de que a participação e a democracia participativa tem que ser ativada exatamente para agirmos. E o agir aqui, se calhar, não é um agir muito elitista, utópico ou
abstrato, não é? O que eu queria dizer. É um agir que é exatamente isto que estamos aqui a fazer, que é sentarmos e conversar, não é? Conversar mais vezes, nós conversamos muito pouco, e como não conversamos muito, aquilo que nos poderia unir não aparece, não emerge. As formas de mediação que hoje temos são aquelas que criam exatamente o contrário, que é a desunião, não é? Que é as clivagens que... E, portanto, a proposta que trago para hoje, e que queria ouvir os meus caros amigos, e o Rui também, e, portanto, ouvi-los aos três e depois à plateia, é um bocadinho como é que a participação pode ser uma oportunidade de fazer várias coisas. Em primeiro lugar, é a aproximação da escuta, não é? Aquela que estamos aqui a fazer. Mas depois tem que ser uma oportunidade para imaginar um futuro diferente, não é? Para convocar esta capacidade de imaginar um outro mundo, um outro país, para além daquilo que é a realidade que hoje conhecemos, e, portanto, como é que podemos fazer isso? E, sobretudo, como é que ela pode valorizar os recursos que nós temos em abundância. Muitos de vós que estão aqui foram convidados a dedo, e por uma razão simples, porque cada um de vós é portador de um saber, de uma experiência, de uma capacidade que a cidade como um todo e o município como um todo não pode desperdiçar. E, portanto, agradecendo ao novo Presidente da Câmara que está aqui, ao Luís Soto, o desejo que eu trago, e este é um desejo paralelo deste encontro, é que tenhamos a capacidade de unir estes saberes, em prol daquilo que é o interesse coletivo, o interesse de todos. E, portanto, no fundo, o agir que temos é o agir num momento de enorme delicadeza e, sobretudo, para nos mobilizar, para pensarmos, para desejarmos, para imaginarmos um futuro melhor do que aquele que aparentemente temos pela frente, que não é nada agradável. Estava eu agora aqui a pensar daquilo que eu vi, como é que conseguimos unir estes saberes. Não é fácil, e se calhar este encontro de saberes, em primeiro lugar, para perceber quais são os temas que hoje devemos colocar na agenda. O livro fala muito sobre a história da participação cívica em Portugal nos últimos 50 anos, e aqui na nossa terra houve, na primeira geração, foram participação de protesto, não é? Contra coisas, contra o Rossio, contra o Alboy, contra a Avenida, enfim. Eu acho que nós temos que passar a uma participação que tenha um horizonte positivo, um horizonte de esperança, um horizonte de desejo de uma cidade ou de um território diferente do que temos. Que não seja contra qualquer coisa, mas seja a criação. E nós temos experiências aqui, a Câmara Municipal tem experiências, a Universidade, o Pompílio Soto, que é o protagonista de uma plataforma Cidades, é um espaço de reflexão crítica sobre a realidade e de procura de encontrar outras soluções para os problemas que temos hoje. Eu acho que nós temos capacidade de fazer melhor do que temos vindo a fazer, enquanto país e enquanto cidade, enquanto município. E, portanto, é a convocatória para falarmos, para identificarmos, mas para fazermos uma coisa que falta fazer, que é sair daqui, sair destes espaços. Porque estes são espaços de conforto e nós temos que ir para o terreno, para as realidades das pessoas e das comunidades. Estou a falar de 3 grupos em particular: as pessoas mais idosas, que estão a viver hoje períodos de grande carência, as pessoas de condição de pobreza, e o terceiro, os novos residentes, sobretudo as populações migrantes que estão hoje a chegar e estão a encontrar um contexto completamente hostil. Portanto, eu acho que temos que ter com estas comunidades e perceber que problemas sentem e o que é que nós, enquanto comunidade, podemos fazer para melhorar a sua vida. E vem-me à memória a experiência com os laboratórios cívicos que tivemos aqui em Aveiro, por exemplo. Podíamos ter experiências do género com esses grupos que acabaste de referir? Essas experiências estão a ocorrer. Nós trabalhamos com as comunidades, por exemplo, as comunidades africanas em Aveiro. Não é? São comunidades de jovens que vêm passar aqui a sua vida académica e são capazes de estar 3 anos sem fazer um único amigo português. Imaginem o que é estar imigrado num contexto sem apoio familiar, sem rede, muitas vezes em condições económicas muito difíceis, e não fazem um único amigo, um único conhecido. E o que estes exercícios participativos, como os laboratórios de cidadania, fazem é colocar estes jovens como protagonistas daquilo que são as eventuais respostas ou soluções para o seu problema de integração. Portanto, no fundo, não é criar respostas em que eles sejam meramente beneficiários das respostas, mas dizer que eles sejam também protagonistas e obreiros
da sua própria transformação, naturalmente apoiados por saberes, pelas instituições, pelas organizações, mas é uma questão de colocar o grupo-alvo como protagonista e não meramente como ator passivo, e porque sabemos que isso não se traduz em transformação de futuro. Uma nota final: a participação, para ser verdadeiramente útil, ela tem que ser transformadora, ela tem que mudar a realidade, ela tem que mudar os participantes, tem que mudar a forma como são tomadas as decisões, a forma como são gastos os dinheiros públicos, e depois tem que mudar a vida das pessoas no final. Se ela não fizer isso, ela não é útil. Muito bem. Vamos agora passar para as outras pessoas. Arquiteto Pompilho Souto, começo por si. Pela experiência da plataforma Cidades, tem sido fácil mobilizar as pessoas para participar ativo, ter um papel ativo nesta plataforma, ou nem por isso? Tem sido fácil, tem sido mais ou menos fácil. Mas se calhar é um grupo privilegiado, que já está mais a tempo, não? Pois, não, tem sido fácil para mobilizar a classe média culta ou educada, mas mesmo essa não está muito disponível para se entregar a fazer aquilo que seria necessário, ou seja, as disponibilidades das pessoas são muito curtas. Há um escritor que diz que o medo e a abundância causam a fragmentação. E é contra o medo e contra a abundância que nós temos de lutar. E neste momento aquilo que eu tenho ideia é que nós chegamos a uma sociedade de abundância. Chegamos a uma sociedade onde imaginamos que temos o direito a ter tudo, porque está previsto não sei aonde, está garantido por não sei quem, e a nós resta-nos seguir aquilo que são as práticas correntes de existir, e o resto vem por acréscimo. E, portanto, essa circunstância faz com que todos nós nos sintamos algo desconfortáveis quando queremos incomodar alguém que se sente bem numa sociedade de abundância. Essa abundância é obviamente fictícia. Nós temos um patamar de qualidade de vida que não tem nada a ver com aquilo que tínhamos há 50 anos. Mas também não tem nada a ver com aquilo que havia há 50 anos, o fosso que existe entre os mais pobres e os menos pobres. Há gente em Portugal que não consegue, em quatro cidadãos, uma das pessoas não consegue fazer 2 refeições. Como é que é possível um país supostamente avançado que dispõe dos meios para se dedicar a imensas coisas que não têm a ver com a fome, esquece um problema desta natureza? Portanto, eu acho que isto é uma questão que eu recorrentemente acho que discuto com o Zé Mota, é que a participação cívica, a participação cidadã é uma prioridade, tem enorme importância. O Zé Mota é uma boa alma, é um bom homem, é um gajo de causas e que pega nelas e as leva até onde for necessário, às vezes tendendo a engrandecê-las mais do que aquilo que elas são, mas não é por defeito, ou por soberbo, ou por autoelogio, é por coisa da causa. Mas todos nós, não sei se não temos, juntamente com a participação cívica e cidadã, de nos dedicar a coisas mais simples, mais óbvias, mais necessárias e mais urgentes, que têm a ver com a política. Todos os partidos em Portugal estão, desde há 50 anos, um grau à esquerda.
O Partido Social Democrata não é social-democrata, é Partido Popular. O CDS não é cristão, é outra coisa qualquer que já nem se sabe bem o que é. O Partido Socialista é social-democrata. Não existe Partido Socialista em Portugal. E o Partido Comunista não é Partido Comunista. Portanto, isto é um gap que nos desafia. Porque eu acho que as ideologias continuam a ser essenciais. São mais essenciais do que nunca. A confusão em que vivemos tem de ser clarificada. E tem de ser clarificada com palavras fortes. Com a fome, com a miséria, com a negação dos direitos e daqueles que nós não só temos, mas aqueles que era desejável que tivéssemos, e era desejável que estivéssemos porque fizemos por isso, portanto, parece-me que há um conjunto de matérias que a gente poderia discutir mais à frente, e acho que deveria discutir mais à frente, para enquadrar mais corretamente aquilo, se o Zé Mota não me leva a mal, mais corretamente aquilo que é o propósito, que é a guerra do Zé Mota. A guerra do Zé Mota é seguramente a participação cívica e cidadã, mas ele tem de estar disponível para coisas que são mais urgentes e que não mobilizam a classe média culta e educada, mobilizam outras classes que estão afastadas de tudo e de todos e às quais nós não prestamos atenção nenhuma. O país está capturado por corporações. Eu venho de antes do 25 de Abril. Eu nunca senti tanto corporativismo como que ele existe hoje. Qualquer bolha, qualquer grupo, seja de pensamento, seja de interesse, seja do que for, legítimo até, transforma-se rapidamente numa bolha. E não há ninguém que seja capaz de arrebentar. E vivemos de bolha em bolha a procurar confrontar-nos com aquilo que são os nossos propósitos, as nossas ambições, o nosso conforto e desconsiderando tudo quanto se passa à nossa volta. E isto acontece com a plataforma. A plataforma vive numa bolha. Sempre viveu numa bolha. Uma bolha onde se sente confortável, onde faz umas discussões que são interessantes, faz umas iniciativas porreiras, que oferece de borla a toda a gente, ninguém ganha dinheiro, ofereceu-se planos de trabalho para trazer o Valdo Voga até à Aveiro. A universidade pôs-se de fora disso, quando era a principal destinatária. Não é nenhuma autarquia, é a universidade. A Câmara de Aveiro pôs-se de fora disso. A Câmara de Oliveira das Meias nem os recebeu. Não falta às vezes as várias o que era importante, desculpa lá, eu já me calo. O que era importante é que não, eu já me calo. É só um bocadinho. Tenham paciência. É que são coisas que são óbvias. É óbvio o modo como se desconsidera. Não é o Pompílio, a plataforma, o Zé, o António ou o Francisco. É a ideia. Nós elaborámos um projeto. Eu não ia mandá-lo calar-se, só ia dizer isto. Porque às vezes a sensação que fica, e ainda por cima num meio tão pequeno como este, causa alguma estranheza como é que as entidades não conversam entre si. Só porque o projeto é da entidade A, já não é discutido pela entidade, já não é acolhido pela entidade B. Portanto, é isto que eu ia dizer, não é? E vocês não são os únicos a queixarem-se disso. Não, o que é que falta aqui? O que é que falta? Faltam personalidades, falta a massa crítica. Isto é uma cidade que é um grupo muito... É mais uma bolha. Onde é que está a relação entre Aveiro e Ilha? Alguém cuida da relação com os nossos vizinhos dali? Há algum projeto, alguma ideia? Tentámos fazer isso. Não conseguimos. Está-se a fazer uma estrada Aveiro-Águeda.
E à Beira-Ilha, está aqui mesmo ao lado, pá. No meio até há um PCI, como é que se chama? Um polo de ciência e inovação que existe no deserto de batatas à volta. Isto é de cá, é de loucos. E, portanto, coisas destas são inaceitáveis por parte da massa crítica que devia existir na cidade e não existe. E cada vez estamos a ficar piores. Viseu é um exemplo de avanço enorme. Coimbra já vai a milhas. Só quem não conhece Viana. E nós continuamos aqui com umas guerras do Alecrim e da Meijerona, separados, cada um para o seu lado, a procurar fazer coisas que são muito ineficazes. E são muito ineficazes porque são assim. A plataforma... Agora vou mandar o calar. É só esta nota. É só esta nota. Isso que tu disseste, nós fizemos. E o senhor, fizemos há 3 anos esta parte. Fizemos uma sessão, um encontro de dia inteiro, que era a Agenda 2030. Chamámos um conjunto de notáveis da cidade. E de notáveis na cultura, nas empresas, no bem-estar. E chamámos também o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Reitor, que não se davam bem. Era dito que tinha uma relação difícil. Mas fomos todos àquela sessão e fecha a sessão. E no final da sessão conclui-se por o estabelecimento de uma agenda. Ou seja, todos nós estivemos à volta daquela mesa, concluímos que havia um conjunto de iniciativas que pertenciam a B, C e D, que deveriam ser feitas para resolver problemas que foram identificados. E ficou combinado um encontro 9 meses depois. Ainda não havia problemas com maternidades, mas 9 meses depois não saiu nada. E não havia problemas com natalidades, bem lá tu se houvesse. Portanto, 9 meses depois o Sr. Presidente da Câmara não esteve disponível, o Sr. Reitor ainda menos, e portanto, quando nós convidámos agora o Sr. Presidente da Câmara de então, o Engenheiro Ribal Esteves, que levámos a uma sessão da plataforma, que foi muito útil, porque a verdade é que 12 anos mais o resto, são 28 anos de serviço à causa pública, são merecedores de respeito, independentemente do que seja, e sobretudo porque sempre foram exercidos com maioria absoluta. E, portanto, quisemos saber o que é que ele tinha aprendido em 28 anos. E ele fez um relato circunstanciado, interessante. Alguém se preocupa com isso? Alguém se preocupou em cobrar ao engenheiro Ribal Esteves o que ele tinha aprendido? E tornar isso uma coisa discutível entre nós? Não. Há coisas que nos impedem, dificultam a aproximação ao outro. Quanto mais não seja para aprender o que não se deve fazer. Professor Artur Rosa Pires, pegando aqui nesta ideia que o arquiteto Pompilho Souto referiu há pouco, esta abundância afasta um bocadinho ou diminui a participação civil? Eu acho que não. Deixa-me dizer, vai ter um bocado aqui da apresentação. Pronto, mas há algumas coisas que eu queria dizer. Se calhar dizer, porque até por enfim, gratidão também ao José Carlos Mota. Primeiro dizer que deram um bocado da minha apresentação. Não tenho que inventar aqui coisas e vou dizer, se calhar, para a minha experiência. Mas havia aqui uma nota que eu queria deixar, até por agradecimento ao José Carlos Mota, porque ele tem, e isso é muito breve, e depois vou à questão da abundância e tal, que eu acho que não, e vou explicar com vivência. Há um pequeno texto que acho que é público, porque pelo menos a nós chegou, de apoio a estas sessões, que tem 4 teses e 4 recomendações para o futuro. E eu achei muita piada, e depois assim, eu acredito que são 4 teses, se calhar são mais, mas... primeiro há uma tese que não existe um desinteresse
uma apatia cívica estrutural em Portugal. Isso é muito importante. Eu subscrevo. Não existe um desinteresse, não, é verdade. Subscrevo. A segunda tese que vocês que têm lá no documento é que não há algumas barreiras naturais, mas há algumas que são construídas. Também subscrevo. E nas construídas nós podemos agir mais facilmente e, portanto, se calhar vou tentar dar algumas ideias. Mas também subscrevo. A terceira tese que têm é que os desafios sociodemográficos e outros são gigantes e aqui o contributo da participação cívica podia ser maior. Subscrevo. A quarta tese que eu li é que, ao nível mais abstrato, a participação cívica é essencial para proteger e para inspirar a democracia. E eu subscrevo também. 4 teses que eu subscrevo. Depois tem 4 recomendações, que é valorizar o capital de experiência, das experiências já feitas. Claro que sim, não se começa do zero. Volto a subscrever a recomendação. Segunda recomendação que vocês têm, trabalhar sobre a experiência para construir esperança. Subscrevo. É assim isso mesmo que precisamos, é construir esperança. Subscrevo. E temos pistas para lá chegar. A terceira recomendação que fazem é criar redes colaborativas entre estas experiências para aprenderem uns com os outros, refletirem, desenvolverem o espírito crítico, ganharem. É isso mesmo. Subscrevo. E a quarta que vocês têm é que procurar mecanismos para financiar mais exercícios destes. É importante que façam. Subscrevo. E eu pensei assim, se eu sublinhar estas 4 teses e 4 recomendações, o essencial do meu contributo está feito. Está feito aqui. Portanto, vale a pena divulgar e dizer, começar por aqui. Depois, pronto, já não vou às outras coisas. Tinha aqui um certo agradecimento. Mas pode ir, que nós deixamos. Sim. Então só um que eu, o José Carlos Mota já de alguma forma está, mas um que eu queria, um agradecimento que eu tinha aqui, é que eu tinha 4 palavras de gratidão e afeto. Eu acho que a gratidão e o afeto é importante em tudo, também nestes domínios profissionais. E uma delas, não era o José Carlos, que é há muitos anos, e depois podemos ainda lá ir, mas outra era o A. É que se não fosse há 50 anos haver um grupo de professores da Universidade de Aveiro que me precederam, não estou a falar de mim, eu entrei em 78, comecei em 78 a colaborar com o A, mas que me precederam a dizer que queriam trabalhar as questões ambientais, não só na vertente tecnológica. Então, a situar as pessoas, em 72 estamos a falar da Conferência de Estocolmo, que lançou as questões ambientais, e a Universidade de Aveiro, criada em 73, começa a funcionar em 74. Portanto, havia, se não fosse, e aí era toda a tecnologia para reduzir a poluição. Mas esses grupos de professores queria que, para além da vertente tecnológica, onde já estava a estar fora o Carlos Borrego, o Casimiro Pio, outras pessoas que não depois, queria que houvesse uma vertente do ambiente ligada ao território e à sociedade. E mandaram então, convidaram, desafiaram 3 jovens, na altura, docentes, para irem para o Reino Unido, porque no Reino Unido trabalhavam-se estas vertentes com ciências sociais aplicadas e não urbanístico, desenho urbano da forma. E foi isso que levou depois à criação do nosso curso de licenciatura em Planeamento Regional e Urbano. Estão aqui várias pessoas, estão aqui a ver várias caras. E é assim que surge este trabalho. Portanto, há 50 anos, a Universidade de Aveiro e os grupos de professores começou a trabalhar isto, que depois manteve, é muito curioso. Olha, e isto tem a ver com participação, porque a Universidade de Aveiro está muito bem posicionada para participar e depois já vamos ver os contrastes. Por isso não me perco nisto, mas as origens da Universidade de Aveiro, as 4 áreas, têm muito a ver com a sociedade como um todo e sobretudo com a comunidade. As 4 áreas era a formação de professores, porque obviamente precisávamos, depois de abril de 74, de ter professores. Depois eram 3. E agora vejam como estavam ligados à região de forma diferente. E é isto que permite à Universidade poder fazer muita coisa, se quiser. Foi pegar na questão de eletrónica e telecomunicações, porque havia um centro de investigação, aliás, onde começou a Universidade a funcionar, que eu ainda dei aulas no CEP, da Telecom.
Portanto, primeiro, havia investigação cá, da boa, no centro de investigação, então vamos trabalhar isso. Segundo, dinâmicas empresariais, havia cerâmica e vidro, cerâmica sobretudo. Vamos trabalhar o curso de cerâmica e vidro, foi um dos primeiros, com o Batista Lopes, não é? Lopes Batista. Lopes Batista, Lopes sempre, o administrador. Lopes Batista, que foi uma pessoa excepcional e criou a rede de comunicação, criou aí nessa altura, ele criou essa rede de comunicação, de interação, e portanto estamos mais ou menos ligados à região. E o terceiro era o ambiente, porque a cidade, a região, tinha os problemas ambientais. E aí isso começou a criar conhecimento, que depois é muito útil à participação. A participação entre a região. E depois continuou-se. Eu acho, a minha interpretação é que houve depois um conjunto de professores que vieram, sobretudo de Moçambique, que tinham uma grande sensibilidade à sociedade e que ajudaram a ganhar forma, a dar forma a esta cultura e a continuar. Tanto assim que nos anos 90, já de segunda metade, talvez, quando o curso, estou no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, já não estou. Mas o curso de Administração Pública, quando surge, começa a ser discutido, ainda sob a batuta do professor Júlio Pedrosa, recordo-me que eu participei nessas sessões e eles diziam que havia cursos de Administração ligados ao Direito, outros cursos muito mais ligados à Gestão, e lembro-me a conclusão ser, então vamos ter Direito, porque a Gestão, mas sobretudo ligar à sociedade. E era o nosso elemento de diferenciação. A sociedade estava lá na mesma. Ora bem, dito isto, depois tive algumas experiências interessantes e eu acho que aqui há um problema, eu vou dizer o potencial e depois os problemas. Eu participei num exercício com a professora Helena Nazaré, muito interessante, de tentar juntar as autarquias e a universidade, portanto, não empresas, autarquias, para que as estratégias de desenvolvimento das autarquias pudessem ter também, não todas, como é óbvio, mas começámos a desenhar estratégias de desenvolvimento baseadas em conhecimento científico. E o exercício interessante que eu, na altura, vivi, e já sei porque é que não há, às vezes a participação não é fácil, eu ia aos autarcas e fui a todos, falei com todos, na altura trabalhei muito com eles e perguntava porque é que vocês não utilizam mais o conhecimento que há na Universidade de Aveiro. E eles diziam, eu sei lá o que é que se faz na Universidade de Aveiro. E isto era verdade, e não foi assim há muito tempo, foi aí 2008, estamos a falar. E eu ia aos meus colegas da universidade e diziam assim, dentro do que vocês fazem e sabem, como é que vocês podem ser, o vosso conhecimento pode ser útil às agendas políticas das autarquias. E eles diziam, eu sei lá qual é a agenda política das autarquias. Ora bem, é difícil haver participação no desenho de estratégias quando temos este cenário. Na altura construiu-se bastante bem isso quer dizer, houve grandes progressos na altura. Mas, pelo meio, também houve dificuldades e depois eu perdi o rastro a esse processo. Mas as dificuldades resultaram de uma questão que já aqui falaram. Para já, esta questão que tocámos tem a ver com recursos. Nós temos recursos de conhecimento e recursos de vontade política que estavam fragmentados. E, portanto, muitos dos recursos resultam da integração. E quando começamos diálogos de integração, a coisa avança bem. Tem que haver respeito pelos diferentes saberes. E aqui é um problema sério. Mas eu acho que é mais sério por parte da academia, neste caso, e eu sempre abordei isto, da perspectiva profissional. Mais profissional, também tem uma vertente cívica, mas... Porquê? Porque a academia valoriza muito o conhecimento científico e desvaloriza outro tipo de saberes. E, portanto, se os autarcas, até àquela altura, tinham resolvido os problemas todos com aqueles saberes e estavam contentes porque até os iam resolvendo, pelo menos na perspectiva deles, muito da academia não queria saber nada disso, porque o que eles queriam
era aplicar as teorias que vêm não sei de onde. E isto cria uma grande dificuldade, porque há aqui um agente a desvalorizar o outro. Claro que os autarcas também estavam muito receosos da academia e muito céticos em relação à academia. E, em alguns casos, por razões úteis. Mas que foram descobrindo ao pouco como é que o conhecimento científico podia ajudar. Mas aí tem que haver um espaço para as pessoas tentarem, as pessoas que têm conhecimento científico, mostrarem que, se agirem daquela maneira, com o conhecimento científico, resolvem melhor os problemas. Mas resolvem melhor porquê? E têm que ser capazes de demonstrar. Mas nós académicos, não estamos muito habituados a demonstrar porque é que o nosso conhecimento científico é importante ou é útil, porque achamos que é óbvio. E aqui há uma questão de atitudes. Atitudes. Já não é só o conhecimento científico que está por trás, é atitudes. E depois há outra questão que também se junta, que é assim, se estamos a trabalhar com estes dois grupos e queremos chegar a uma solução, é óbvio que a solução que pode ganhar o consenso não é a solução, por exemplo, que do ponto de vista científico se acha ótima, que os autarcas não faziam assim, faziam, quando diz autarca, diz agora o outro grupo qualquer, estou só porque estou a explicar a minha vivência, eu só vou até ali, porque desconfiam ainda assim, está bem, eu vou experimentar, mas vou até ali. E aquela solução não é ótima, do ponto de vista das teorias A, B e C. E a academia, neste caso também a academia podia ser outro, não gosta. Esta não é boa, como é que a universidade está a apoiar uma coisa destas que não é boa? E esta noção de que o progresso se tem que fazer gradualmente, respeitando os diferentes saberes, é uma questão de atitude. E eu agora passo isto, eu só José Carlos, vou já José Carlos, que ainda é professor, e portanto, como é que nós ensinamos os nossos alunos? Porque eu dei conta tarde que eu estava a ensinar mal. Porque eu estava tão deslumbrado nos meus primeiros anos com a beleza das teorias, que eu focava no conhecimento científico. Deslumbrava-me com aquilo, que é que eu queria que eles soubessem aquelas diferentes perspectivas. Só que eles, para aplicar, precisam de outras aptidões, outras competências. E eu quando tive um pequeno exercício dessa área, bati com a cabeça na parede e foi muito engraçado, que aprendi imenso. Quando eu vim da ligeira incursão política, passei a ser um professor diferente. Porque eu já tinha que ensinar outras coisas. Tinha que ensinar a tolerância, tinha que ensinar a compreensão, a empatia, a atitude, outros valores. E, portanto, já não era só... Era para poderem realizar bem o conhecimento que tinham. Portanto, eu acho que aqui há uma dificuldade que é muito em termos de atitude, que nos faz perder a noção dos recursos que podemos construir conjuntamente, mas também nos faz, às vezes, perder a noção do que é, quais são aquilo que pode melhorar, de facto, com a intervenção. E este quadro tem que fazer. Eu agora ia buscar, outra vez, o exemplo da universidade. Quer dizer, a universidade que fez isto lançou há 50 anos uma linha de desenvolvimento. Quer dizer, há uma visão de longo prazo que depois enquadra e permite e cria espaço a pequenas iniciativas, ora o PRU, o Parlamento Regional e Urbano, ora a administração pública, mas elas constroem sentido se tiverem este quadro de referência, esta visão de longo prazo, se não ficam dispersas. O que é que eu acho que no tempo em que eu estive a trabalhar com a universidade e com as autarquias simultaneamente, faltou-nos ter estabilidade nesta visão de longo prazo do que era a relação universitária. Estou a ser sincero, está a ser gravado, estou a ser sincero, mas faltou-nos manter esta noção de longo prazo do que é que estávamos aqui a falar, que era construir estratégias de desenvolvimento mais apoiadas em conhecimento científico e deixámos de a ter. Ações isoladas, sem este quadro, sem um quadro, a tendência é que elas podem até ter um impacto, às vezes momentâneo, visível, mas depois não se traduzem em mudanças estruturais.
É por isso que é bom debater estes assuntos, é por isso que eu sublinhei aquelas teses e aquelas recomendações, porque precisamos dela para ter isto como pano de fundo. Se não tivermos um pano de fundo que trabalhe bem e nos dê orientações, o risco de fragmentarmos, das coisas caírem, é elevadíssimo. Pronto, daqui a pouco já podemos desenvolver aí e procurar aí alguns tópicos. Vou passar ao Rui Macário Ribeiro. O Museu do Falso, sendo um museu do território, como é óbvio, conta com as pessoas e trabalha com as pessoas. Portanto, o vosso exemplo e também aquilo que defende ser a importância da participação civil. Então, boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui, representando Viseu, que não está tão à frente de ninguém quanto isso, embora agradeça o elogio. Tem dias. O Museu do Falso, só para contextualizar, em 2009 nós estávamos num processo de um quadro comunitário de apoios que estava, sobretudo, orientado ao nível da cultura para a criação de centros de interpretação e museus de território. E nessa altura nasceram museus e centros interpretativos por todo o lado. E esses museus e centros interpretativos baseavam-se no facto de haver dinheiro para eles, não necessariamente no facto de haver uma convicção de que viessem prestar algum serviço, que houvesse peças para mostrar, que houvesse histórias para contar, e, portanto, havia muitos ecrãs. Havia muitos edifícios com ecrãs. Não havia dinheiro para a manutenção dos ecrãs passado um ano, mas os edifícios e os ecrãs estavam lá. E em determinada altura também, eu sou da área de património, portanto, essa é a minha formação, foi aí que fiz, é aí que faço a minha vida. Nós começámos a ver um conjunto de placas espalhados pelas cidades, e pela cidade de Viseu também. E uma das placas, em particular, turístico, placas sempre em braille, também em português, inglês, francês, aquelas coisas todas bonitas. E uma das placas estava em frente a um edifício que é conhecido em Viseu por ser o edifício da Papelaria Dias. Quem conhece a cidade de Viseu, havia ali uma esquininha onde havia uma papelaria antiga, muito gira, e havia uma pessoa que tinha escrito, enfim, uma dissertação, indicando que aquele edifício era a antiga judiaria da cidade. Ora, havia 5 outras pessoas que tinham defendido teses de doutoramento, que eram professores, que estudavam de facto o assunto, que diziam que não. E a Câmara colocou à porta daquele edifício uma placa com todos estes quiproquós que já vos referi, dizendo antiga judiaria da cidade. Ok, aquela pessoa dizia que sim, os outros 5 diziam que não. E os outros 5 tinham documentos, ainda para mais, podiam provar que não. Mas aquela foi a opção. E o Museu do Falso nasce aqui. Em primeiro lugar, nós conhecemos a nossa história. Genericamente, nós conhecemos muito pouco da nossa história. Nacional, local, regional. Não conhecemos. É uma coisa extraordinária no património. O património vale, sobretudo, por aquilo que vai até à 3ª geração. O que é para lá dos nossos avós já não é património, já é história. Mas é uma história que passa um bocadinho ao lado. Património, aquilo que sentimos, aquilo que damos valor, aquilo que nós, genericamente, isto é transversal, acontece até aos nossos avós. É algo que fica connosco, faz parte da nossa matriz, conseguimos identificar, conseguimos atribuir um valor de carinho, confiança, fidedignidade. Mas a história perde-se na bruma do tempo e depende de quem a ensinou. Depende de quando a aprendemos, em que contexto que a aprendemos. E vamos transmitindo isso ao longo do tempo. Portanto, preocupamos relativamente pouco com essa história. E a premissa do Museu do Falso foi exatamente essa. Então, se conhecemos mal a nossa história, vamos conhecê-la um bocadinho melhor. Já que não estamos aqui para ensinar história a toda a gente, vamos lançar um desafio. Se cada um de nós pudesse escolher um elemento, fosse ele qual fosse, pessoa, momento, edifício, objeto, e o pudesse colocar num museu do qual era responsável, tutor, curador, qual seria? E o convite foi este, em 2010, 12, que foi quando ele inaugurou. E daí em diante temos estado a fazer exatamente este convite às pessoas. Se pudesse escolher uma coisa para transmitir para o futuro, para outra geração, para o seu vizinho, o que é que seria? E as pessoas escolhem. Eu gosto disto, isto é importante para mim, aquilo é bonito. Tudo bem. E o desafio seguinte é, então, por favor, digam-nos porquê que é importante. E na maior parte das vezes não é importante por ter 500 anos. É importante porque de manhã passava lá antes de ir para a escola.
porque a primeira vez que foi a uma igreja foi àquela porque o avô a levou. Porque, enfim, os motivos são pessoais, são afetivos. E nós esquecemos demasiadas vezes que a história e a cidade que contamos é sobretudo afetiva. E se não for afetiva, não tem valor. Desligamos dele. É outra cidade qualquer, é outra coisa qualquer. Por isso é que ligamos tanto a edifícios que caem e que estão abandonados há 50 anos, mas quando caem é que nos custa. Porque nós olhamos para ele e, está ali. E essa noção nos conforta. Já agora, porque é que eu acho que património é importante e porque é que começámos também no Museu do Fóssil? Nós temos uma lei de bases de património antiga que dói, que já devia ter sido atualizada. A lei de bases define que qualquer bem cultural ao qual seja atribuído um valor, uma classificação, pode ser bem de interesse municipal, bem de interesse público nacional ou monumento nacional. No caso dos objetos, poderá ser tesouro nacional. Fundamentalmente é isto. E depois dizem uma coisa extraordinária que é, a partir do momento em que tem uma classificação destas, qualquer um de nós tem uma obrigação de o salvaguardar. Há uma lei que diz que qualquer coisa que um técnico escolha, a partir desse momento, nós, todos, temos a obrigação de o salvaguardar e de o transmitir para o futuro. Porquê? Porque faz parte da identidade nacional. Não é uma identidade nacional, não é uma noção da identidade nacional, é a identidade nacional. E por causa disso, tudo o que é classificado nunca é desclassificado. Portanto, tudo o que vem do tempo da República, a República também classificou bens, continua a ser património nacional. É a identidade nacional. Tudo o que a Primeira República, com todas as suas tolices, mas todas as suas virtudes também, classificou, é a identidade nacional. Tudo o que o Estado Novo classificou é a, exato, por aí fora, e por aí fora, por aí fora. A única coisa, algum dia desclassificado, foi um pelourinho, um cruzeiro. E o cruzeiro foi desclassificado porque nunca existiu. E foi o único motivo. Eles viram-se, caramba, mas nós achávamos que estava lá. De resto, tudo se mantém. Ou seja, lá fora, alguém decide o que é que nós devemos salvaguardar porque é património nacional. Mas, de facto, aquilo que nós ligamos é o que os nossos avós nos mostraram. O que os nossos pais nos mostraram, aquilo que nós mostraremos aos nossos filhos. E o Museu de Fóssil é isso. Como raio podemos nós salvaguardar um território se não o conhecemos? Como é que eu posso ter a veleidade de dizer isto é mais importante porque eu trabalho há 25 anos nesta área e, portanto, eu sei mais do que vocês? Com que direito? O único direito possível era cada um de nós ter um voto. E o Museu do Fóssil foi isso. E começou por um processo de escolha. Nós convidámos 25 pessoas. 20, de facto, participaram. Que foi ótimo. Em termos de métricas, estava impecável. E todos os anos adicionávamos novas peças. Sensivelmente, de há 5 anos para cá, nós fazemos, sobretudo, o processo com comunidades específicas. Fazemos com... Este ano tivemos um desafio com crianças dos 3 aos 6 anos. E eles conseguem fazer isso. Claro que, obviamente, não vão escolher aquelas coisas que, em princípio, seriam mais evidentes, mas escolhem coisas que, para eles, são importantes. Como os mais velhos escolhem outras coisas, obviamente, com outras características, quem seja mais mobilizado, enfim, e por aí fora. Mas cada um tem a possibilidade de o fazer. Qual é a única coisa que pedem de nós? Se nos dão confiança, temos de lhes devolver a confiança com o trabalho feito. Aquilo que nos estão a dar é tempo. Estamos a dar tempo, estamos a dar atenção. O ónus não é deles entenderem o que nós estamos a fazer. Porque se alguém disser, olha, começámos com 10 e já só estão 8, não foram eles que não entenderam, fomos nós que não conseguimos. A falha está do nosso lado. E, portanto, temos de encontrar, é muito fácil para mim falar, porque estou dentro do setor cultural e criativo, que tem algumas vantagens, apesar de tudo, naquilo que são as dinâmicas de proximidade, convenhamos. Mas o cada um poder ser cidadão, o cada um poder ter voz, o cada um poder estar representado e, a partir daí, construir escalas de mobilização. Quando alguém, ao fim de 2, 3 meses, quando não entende o projeto à primeira, porque de facto é difícil, nós dizemos, por favor, confiem em nós, quando chegarem ao fim, talvez valha a pena. Talvez. Se acontece, naquele momento em que alguém é nomeado como o autor de uma contribuição ou de uma participação, quando isso acontece no bom sentido, quando a pessoa se reflete, se vê refletida, aliás, naquilo que é uma construção comum, mas onde a sua participação está lá. Bem, acontece com todos nós. Quem é que não gosta de se ouvir nomeado quando uma coisa boa é feita? Portanto, se conseguimos chegar a esse lugar, então valeu a pena. E esta experiência, e a experiência continua, é um bocadinho nesse sentido. Todas as dinâmicas que possam ser geradas destinam-se a dar voz. Dar voz. Só isso.
nós temos o direito de estar representados nas instituições. E quando somos nós, somos todos nós, independentemente. Medir a tensão arterial. Mais importante. Rui, mas eu ia dizer que afinal então Aveiro, a Viseu está um bocadinho à frente da Aveiro, não é? Pela vossa experiência. Não é? Mas pronto. Já agora então só uma pequena nota. Viseu, o setor cultural e criativo antigamente era considerado como uma ação participativa livre. E portanto, o voluntariado faz parte da matriz daquilo que foi o processo associativo durante muitos anos. Desde 2010 em diante, cada vez mais, eu penso que parte daquilo que é também a maneira de poder haver maior responsabilização mútua nos processos foi aquilo que foi uma tentativa de profissionalização que é transversal ao país. Uma tendência, não é uma tentativa, uma tendência de profissionalização das entidades. Se, perto do 25 de Abril, por exemplo, as atividades e as associações eram todas voluntárias, no âmbito daquilo que era a disponibilidade do tempo de cada um, eu tenho alguma vontade para dizer, até porque a minha profissão concreta é fazer gestão de projeto, portanto eu faço isso dentro do setor cultural, é maioritariamente, a esmagadora maioria das associações que hoje são criadas para serem estruturas profissionais, são veículos. São veículos. Podiam ser uma empresa, mas não são uma empresa, são uma associação. É mais fácil. É mais fácil criá-la, é mais fácil geri-la. Mas a profissionalização leva também a que possa haver um processo de continuidade. E em Viseu isso aconteceu também por via de um programa que foi criado em 2013 e é um programa de mobilização e de financiamento, como existem alguns nacionais, que levou que, de repente, um conjunto muito vasto de entidades no setor cultural e criativo transitassem para a profissionalização. E, portanto, a profissionalização havia uma coisa que era igual a qualquer PME, era do género. Nós pedíamos X à Câmara, com certeza, mas trazemos um lucro. Portanto, nós estamos a gerar o nosso próprio valor. Isso levou a que houvesse pessoas a radicar em Viseu, empregos que fossem criados, atividades que fossem feitas, algumas para circulação e, portanto, pagas, com certeza, mas maioritariamente atividades que eram oferecidas por parte daquilo que era complemento pro bono daquilo que era uma atividade profissional. E, portanto, esse processo em Viseu, de facto, aconteceu. Bom, será a única diferença que eu encontro? Vocês são mais bonitos enquanto cidade e enquanto região. Mas será mais essa... a mar, não é? Isso faz muita diferença. Temos aqui vários tópicos, várias vias por onde podemos seguir. Eu sinceramente não quero essa responsabilidade e acho que era muito importante, até porque temos aqui pessoas de vários quadrantes, com várias experiências, era muito importante gerarmos aqui o debate e a conversa com as pessoas que estão na sala. Portanto, vamos abrir a perguntas que não têm que ser perguntas, podem até ser observações, opiniões, depoimentos. Diz-me a minha experiência que o primeiro é sempre... mas já temos, normalmente não acontece. Primeira observação. Várias observações. Falou-se há momentos do Laboratório Cívico Santiago. Como é que se chama? Florentino Marques, não é? Florentino Marques. Daqui não vejo. Pois está, não consegue ver. O Laboratório Cívico Santiago continua a ter, muito mais importância do que aquilo que supostamente lhe é atribuído como uma pequena, entre aspas, iniciativa local. Há 10 anos, cerca de 10 anos, eu fiz um trabalho de campo no bairro Santiago e as pessoas diziam que eram daqui ou dali moradoras em Santiago. Entretanto, houve o Laboratório Cívico Pioneiro, que pôs as pessoas num mesmo espaço, numa mesma onda, se quisermos chamar assim, a tratarem os seus assuntos comuns da comunidade, a tratarem-se por iguais pessoas que eram de facto diferentes, culturalmente diferentes. E as pessoas adquiriram uma identidade. Uns anos depois, um outro trabalho de campo, uma questão muito próxima, e as pessoas diziam-se, sou de Santiago. As pessoas criaram uma identidade, criaram respeito, criaram preocupação pelo próximo, criaram cidadania, participaram. Isto importa. Foi isso que as pessoas, no fundo, adquiriram. Outra questão, falou-se aqui, aproveitando a presença do Presidente da Câmara, aqui do Aveiro Ilha. É assim,
Aveiro e Ilhavo têm, dentro da comunidade intermunicipal de Aveiro, um peso enorme na produção de riqueza. E têm um grande problema comum, que é a mobilidade. 40% de todos os movimentos pendulares dos 11 municípios da comunidade intermunicipal são entre Aveiro e Ilhavo. Há 20 mil carros todos os dias para trás e para a frente. E há, nos planos diretores municipais, dos dois municípios, pontos de conexão para não só a mobilidade automóvel, mas também para os modos suaves. E isso é importante analisar a fundo, até porque, em termos de infraestrutura, do lado de Ilhavo já está muito mais desenvolvido do que do lado de Aveiro. E, portanto, seria interessante, até, digamos assim, olharmos para isso. Falou-se também, professor Rosa Pires, há muito tempo que já não nos víamos, do desenvolvimento e da importância da universidade desse desenvolvimento. O desenvolvimento que nos interessa não é, seguramente, o do salário baixo, o trazer pessoas e não lhes dar a prosperidade que no fundo ambicionam, que certamente merecem. O modelo a adotar terá que ser o modelo da tríplice hélice. No fundo, isso é que gera a riqueza que nos interessa a todos no coletivo e também para as pessoas. E para já é isso. Eu não sei, uma vez que se falou nessa questão de Aveiro e Ilhavo, não é? E que temos aqui o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, não sei se quer comentar esta questão ou não. O Presidente há poucos dias, mas pronto, mas já terá uma perspectiva desta... Eu posso só dizer umas palavrinhas, queria agradecer o convite do José Carlos Mota e dizer que acompanho há muitos anos o trabalho que o José Carlos tem feito, em múltiplas instâncias e múltiplas causas, algumas concordando contigo, outras não, mas sempre reconhecendo como um académico e pegando as palavras do professor Rosa Pires, que gostei muito de ouvir, porque tocou aí, acho que fez um diagnóstico muito bem feito. Às vezes algumas incompreensões de parte a parte, e nós conhecemos alguns professores aqui da Universidade que marcaram, alguns já falecidos, marcaram precisamente porque romperam, chamemos assim, a fortaleza da Universidade e procuraram ligar com a cidade, digamos. E depois isso perdeu-se, quanto a mim perdeu-se durante ali um período demasiado longo, e temos aqui um exemplo, o José Carlos, e é para isso que eu vim aqui também, foi para estar com o José Carlos, saudado por este livro e pelo seu trabalho cívico, e acho que é um exemplo que os académicos de facto têm que fazer, e acho que colocou muito bem a questão, de parte a parte. Também da parte dos autarcas a mesma situação, têm que estar abertos à universidade, ou às universidades e ao conhecimento, desde que ele seja em benefício das populações. E é evidente que todos nós sabemos que o timing dos autarcas é diferente do timing do académico. E, portanto, o ciclo político condiciona muitas das decisões. Fernando, quanto à Aveiro e Ilhavo, não me peças para fazer muita coisa após uma semana, mas as conversas com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo já vinham de trás e já foram naturalmente retomadas, porque estamos na CIRA, que é uma estrutura muito interessante de diálogo intermunicipal, e eu já tenho estado na Assembleia Intermunicipal e agora na CIRA, em que quase esquecemos que fazemos parte do partido A ou B ou C. De facto, esse é um valor da comunidade intermunicipal que se calhar também podíamos apontar como um exemplo de que há questões que são de interesse mútuo e nós pomos de lado as nossas diferenças de origem partidária em prol dessas soluções. E isso certamente acontecerá com Aveiro e depois queria dizer da parte da Câmara Municipal a nossa aposta firme em vários modelos de participação, que no fundo é esta a ideia que preside aqui este livro, embora não olhe ainda para ele, mas imagino que seja, não é?
Mas depois tem um exemplar para... Muito obrigado. Eu tenho lá um do Presidente Santo também, para gosto, se caso não tenha, temos alguns exemplares para oferecer e eu acho que o José Carlos tem esse direito e gosto. Portanto, vários quadros dessa participação. Falou-se os laboratórios participativos. É um modelo muito interessante. E nós pensamos que a Câmara Municipal pode olhar para esta tipologia de iniciativa como ensaio de novas práticas. Nós precisamos de mudar práticas e não estarmos sempre a fazer o mesmo. Eu, numa semana, já constatei várias situações e, mas porquê é que isto é assim? É assim porque sempre foi. Ou já era do anterior, e já vinha do anterior, e do anterior, mas se calhar podemos refletir, sabe que tem mesmo que ser assim? Se calhar não tem. Pronto. Então, os tais laboratórios participativos podem ser uma antecâmara de um processo de resolução. Depois foi proposto, e nós vamos avançar, com o Conselho Estratégico Municipal, que pensamos que será um instrumento muito interessante de diálogo com caráter mais permanente com a sociedade e com, digamos, com toda esta massa crítica que nós temos aqui, porque temos o privilégio de ser um município, uma cidade que tem uma universidade e que é incontornável, embora não seja propriamente um conselho, Câmara, universidade, tem que ser muito mais do que isso, porque, também pegando novamente nas palavras do professor, nós não podemos esquecer que há aqui todo um conjunto de atores que têm igual importância e com conhecimentos que para nós são igualmente de valorizar e que não são necessariamente, e acho que aqui se calhar também se caiu muito nesse radicalismo de um certo elitismo cultural. Se me permite, eu acho que foi um pecado que existiu na história destes movimentos, que é um bocadinho, acho que é esse o objetivo do teu livro aqui, fazer essa história dos movimentos participativos, nomeadamente em Aveiro, noutros sítios. Trouxeram uma novidade, mas, quanto a mim, com o pecado do enquistamento cultural, se não sociológico, porque até por aí, mas por acaso houve iniciativas, e o Fernando falou ali na questão do bairro de Santiago, que tinha uma designação que era Lab Cívico de Santiago. Pronto, Santiago, que eu por acaso, isto já foi há muitos anos, pelo menos uma primeira vez, e eu estive lá, e acho que aí se rompeu também, ou pelo menos tentou-se romper, e com alguns resultados, esse elitismo que eu digo que é um risco enorme, um elitismo cultural e um elitismo sociológico. E acho que aí vocês deram passos muito interessantes e muito concretos. Eu fiquei muito surpreendido com essas dinâmicas e acho que é muito por aí que se tem que andar. Porque, de contrário, o que é que acontece? Esta ideia da participação cívica transforma-se num tema académico. Com todo o respeito, os objetivos científicos, académicos, cada um de nós, enquanto agora eu falo como também pertencente à universidade, temos, e correm o risco de não serem consequentes. E estas iniciativas só têm para mim interesse, agora enquanto autarca, se elas puderem ser consequentes. E se mantiverem mecanismos de diálogo. E aqui queria chamar, eu vou ter que sair, mas está aqui o nosso vereador Pedro Almeida, que responde por estas áreas e fica um bocadinho mais, se for possível. E aqui também digo, há mecanismos que já existem que são pouco utilizados. Por exemplo, participação pública. Eu fico muito admirado, pagando parte dos procedimentos, regulamentos, etc. Há sempre, cada vez mais, a lei impõe. Período de participação pública. Quantas participações houve? O tema é importantíssimo. Uma polémica enorme. Vais ver as participações, estão lá 2, 3 participações, 4. Que são a respeito do gajo que é dono do geralmente projeto. Aquele que é lesado particularmente por um interesse e depois os mesmos de sempre. Alguma coisa não está aqui bem. Porque afinal a lei já lá tem esse mecanismo e ele não é utilizado. E quando poderia ser utilizado. Várias vezes, também enquanto Presidente da Assembleia Municipal, constatei, na verdade, o desinteresse em participar genericamente naquilo que seriam os temas, os grandes temas do município, vão à Assembleia Municipal. Em geral, há um desinteresse total. À exceção de 2 ou 3 causas que fizeram o seu caminho e criaram umas determinadas dinâmicas e por aí fora. Então, sim senhora, vamos, porque vamos a todo lado, vamos à Assembleia, vamos a onde quer que seja.
Portanto, eu deixo-vos aqui estes reptos, no sentido que, da parte da Câmara Municipal, todo o interesse e marquem, registem ao dia 2 a intenção. Daqui a 4 anos, cobrem-nos. Agora há uma coisa que é certa, nós sozinhos não vamos fazer nada. E se não houver, do outro lado, enfim, de toda a sociedade, como o Pompílio disse, há várias, ele tem a plataforma dele, há vários movimentos. Vou chamar a plataforma do Pompílio, pronto. É o grande animador. E também tenho o efizema pulmonar. O cartaz também é mesmo, pronto, mas chamemos assim, plataforma cidades, não é? Sim, é. Pronto, mas quem diz esta plataforma, existem vários movimentos. Também vamos acompanhar qual é o grau de comprometimento que estas várias plataformas e mecanismos de participação estão dispostos a avançar. Mas agora pegava aqui também, como é que é o seu nome? Desculpe. Rui. O Rui, o Dr. Rui, peço desculpa, tocou aqui também na ferida. Eu tenho estado ligado também ao associativismo e nós temos uma crise dramática do associativismo. E o que o Rui disse é precisamente a questão número 1. O padrão de voluntarismo que foi historicamente associado, portanto, ao pós-25 de Abril, entusiasmo, vamos criar uma associação disto, outro, daquilo, aquilo outro, não é compaginável com a realidade atual. E essa mensagem, aí realmente há um caminho a fazer, que nós temos que passar para as causas e para os movimentos associativos, é mesmo essa. Ou eles se adaptam às novas realidades, ou viram, e eu tenho que dizer aqui, nós temos muitas entidades em Aveiro que são meramente no nome, na tradição, porque foram existindo e já não têm realidade palpável absolutamente nenhuma. E há uma coisa que também temos que entender, uma Câmara Municipal está a gerir recursos que são de todos e que são limitados. E, portanto, se estas entidades não produzem atividade, há que haver, mais uma vez pegando na sua ideia, no seu contributo, uma semi-profissionalização, indicadores de resultados. Não é constantemente, pois faz todos os anos, pedido de apoio à Câmara para isto, para aquilo, para aquilo outro, etc. E mais alguma coisa. E não pedir indicador, nós precisamos ter associados a apoios para o setor cultural, nomeadamente, e outros, quais são os indicadores de desempenho dessa mesma associação. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho que decidir se dou o apoio, vamos supor, à sua associação, que afinal de contas não faz nada, eu tenho, como despachei esta semana, muito rapidamente, uma série de pequenos apoios que são para comprar medicamentos, que são para um alojamento de emergência, que são para pagar 2 rendas, não é? Portanto, essa pressão, essa prioridade para as questões sociais do comer e do dormir está em cima da mesa. Portanto, o critério de exigência também vai ter que existir. Tá? Se não se importar, falando de um setor muito particular que conseguiu, de uma maneira ou de outra, encontrar uma maneira de obter os recursos, portanto, novamente funciona como um PRR, se quisermos. Há uma contrapartida municipal que exige algo em troca, com certeza, mas as entidades carregam o seu peso. A profissionalização leva a isso. Há setores, não estou a dizer que obviamente não seja feita essa avaliação, mas há setores onde será impossível. E um dos grandes fatores... Como, por exemplo? Um dos grandes fatores de perda Não estou do a ver nenhum. associativismo... Um dos grandes... Nem que seja uma associação de teologia, com todo o respeito, a teologia, tenho o mesmo, também tem os seus resultados a mostrar. Se me permitir ser mais coloquial, o setor de teologia... Eu sou muito coloquial, isto não estranho, Então- quem me então- conhece bem então já sabe aceita. que eu sou muito coloquial, portanto, esteja à vontade. Uma associação de teologia, a não ser que fez ainda cursos bíblicos, em vez de os oferecer gratuitamente nas paragens de autocarros, terá dificuldade em angariar financiamentos. Uma entidade cultural que crie um espetáculo de teatro que vai em sim, circulação os durante 2 ou indicadores 3 de anos... atividade... Não, mas estou a dizer em termos do financiamento. Do financiamento. financiamento. Os indicadores de atividade serão aqueles que cada um considerar. Claro. Mas o associativismo local teve um problema sério há uns anos atrás, quando havia a corresponsabilização por parte das direções associativas daquilo que eram os funcionamentos das próprias. E as pessoas basicamente queriam vender o copo à sexta-feira quando estava a ver o Benfica. Ou seja,
Isso levou também ao facto de algumas delas terem ficado num estado moribundo. O encontro de vontades entre aquilo que possa ser o assegurar de fundos, que são de todos, no fundo, uma responsabilização por esses fundos, mas também, em muitos casos, a única existência que em determinadas aldeias substitui, por exemplo, aquilo que foi o fecho das mercearias, o fecho do posto dos Correios ou outros, de um modo ou de outro, são compagináveis. Não, eu só queria fazer esta ressalva que o setor cultural, o desportivo nem tanto, apesar de tudo, o setor cultural consegue algumas coisas. Uma conversa um dia destes sobre a área cultural, vamos tentar não fugir do tema, não é? Não, mas era só depois do ponto de vista. Obrigado por ter vindo. Sim, obrigado, Sr. Presidente. Ficámos daqui a 4 anos vamos cobrar. Ficámos aqui com esse daqui a 4 anos. E também pode cobrar aos cidadãos. Eu vou dizer mal do que disseste. Pronto, já está, o Pedro. É só para saberes que é por não ser as costas. Pronto, vamos retomar na questão da participação. Só se for muito breve, porque É temos muito que breve. no tema. Eu sou radicalmente contra a ideia de tentar que seja a administração pública a garantir a sustentabilidade do associativismo. Pronto, mas Deixa de ser associativismo e passa a ser uma outra coisa qualquer. Primeira questão. É rápido. Palavra de honra. Segundo, sou contra o facto de achar que a universidade se tem de aproximar dos que não são universitários e os que são universitários também têm. Não, o que nós temos é uma sociedade que ela própria é iletrada. Nós temos presidentes de Câmara que são completamente ignorantes e temos professores universitários que são completamente ignorantes. Ignorantes no sentido da falta de transversalidade do seu conhecimento, são especificamente formados para um determinado objeto e não sabem mais do que aquilo que interessa a esse objeto e mais coisa nenhuma. É uma sociedade que tem 50 anos e está cheia de borbulhas como qualquer jovem. Portanto, temos de ter a paciência e a condescendência e o reconhecimento de que somos todos, como sociedade, pouco cultos, pouco educados, pouco disponíveis para fazer aquilo que é necessário. Nomeadamente participar. Nomeadamente participar, exatamente. A outra questão que eu queria dizer, pode ficar para o fim, se quiseres. Queres que seja ao fim? Pode não ter hipótese no fim. Não, pode não ter hipótese. Eu queria dizer aqui uma coisa que é a seguinte. Nós temos políticos e académicos que têm de se entender porque ambos têm de ser humildes, porque ambos são incompetentes do ponto de vista genérico. Eu não tive dedicação exclusiva, por isso perdia 1/3 do meu ordenado e perco agora 1/3 da minha reforma. Porquê? Porque sempre quis ser académico e profissional daquilo que ensinava. Não há muita gente que tenha este desprendimento financeiro. Portanto, sinto-me à vontade para dizer isto, de cara levantada, sem rabos de palha. Bastava-me que no último ano tivesse feito dedicação exclusiva. A terra é um bem finito. Nós temos de ter consciência que a terra é um bem finito. E, portanto, não podemos fazer dela, ou permitir que façam dela, os respectivos donos aquilo que querem. Qualquer troço de terra tem de ser socialmente útil. Se não for socialmente útil, não é legítimo que seja dono de propriedade de ninguém. E, portanto, isto é uma verdade sagrada. Em todos os países desenvolvidos, menos aqueles que se conformaram com o desenvolvimento. Isso significa que temos de juntar a esta questão a questão das desigualdades socioculturais e económicas. E as desigualdades socioculturais e económicas são absolutamente fulcrais para tudo quanto seja aquilo que vem a seguir. A literacia genérica especializada, que inclui o conhecimento e o saber de modo articulado, são fundamentais. Nós tínhamos, à data do 25 de Abril, um conjunto de movimentos que procuravam fazer isto. E deitámos-los todos fora.
com a água do banho foram os meninos. E temos de recuperar, ou de esforçar-nos por recuperar, aquilo que era o voluntarismo não profissional, não pago, dado nas horas que temos de ganhar ao nosso patrão. Nós trabalhamos demais. A digitalização capturou-nos. A digitalização e a globalização capturaram-nos e fizeram de nós completos escravos. Em nome de uma sociedade de abundância que é mais de fome que outra coisa. Fome de saber, de conhecimento, de solidariedade. É o último. O neocapitalismo é a última, é a cereja em cima do bolo. O capitalismo procurava ser sustentável. O capitalismo procurava garantir que tinha os seus trabalhadores disponíveis para o dia da manhã poder continuar a ganhar dinheiro. Hoje isso já não acontece. O capitalismo é global, não tem nome, é ilegítimo, é irresponsável e tudo de prada. É um depredador. E nós temos de nos opor a isto. E sem isto, Zé, não há participação cívica que nos salve. Obrigado. Eu gostava só de fazer um comentário, dizer que o Artur Silva Rocha e o Dr. Lourenço Peixinho devem estar deliciados onde eles estão, porque este encontro que nós estamos aqui, no fundo o objetivo era refletir sobre o país que somos, a cidade que somos, a sociedade que somos. E naturalmente não estamos todos de acordo exatamente sobre o retrato dos problemas, mas acho que estamos de acordo com a dificuldade que as soluções que temos tido para responder a esses problemas e qual é a sua eficácia. Não é? Muitos dos problemas que o Pompeu referiu, das desigualdades sociais, das desigualdades territoriais, da dificuldade de responder àquilo que são os desafios do desenvolvimento dos nossos territórios, estão hoje com respostas insuficientes. Não é? Nós estamos a ter problemas de pobreza que são inadmissíveis para um século XXI. Nós estamos a ter problemas de dificuldade de integração no mercado de trabalho que não deveríamos ter. Nós temos problemas gravíssimos de integração de comunidades que vêm de outros países, um país que foi toda a vida um país de imigrantes. Não é? Isto só para dizer o quê? Que a participação, eu concordo consigo, a participação não é a resolução de todos os problemas. E o Gil Moreira, não sei se ele está por aí, nós éramos conhecidos como os maluquinhos da participação. Nós não somos os maluquinhos da participação. Nós percebemos é que muitos destes problemas que temos hoje implicam o envolvimento das pessoas. E não é, ao contrário do que às vezes se diz, para ouvir as pessoas. A professora Rosa Pires falou de uma coisa muito importante, que é a participação é um processo de aprendizagem, em que nós expressamos a nossa opinião, mas também aprendemos opiniões de outros e os pontos de vista de outras pessoas. E, portanto, é, em primeiro lugar, um processo de aprendizagem coletiva. E nós temos que aprender uns com os outros, não é? E temos que valorizar o capital de quem já fez, de quem fez noutros sítios, muitas das experiências. A experiência que o Fernando falou do Laboratório de Santiago. Nós fomos a Madrid conhecer como é que se faziam os laboratórios nas comunidades dos bairros. Fomos falar com os especialistas. Fomos aprender com os técnicos que lá estavam a trabalhar, com os académicos. E depois começámos, digamos, durante um ano, a pensar como é que era possível mobilizar. E o nosso presidente, Fernando Marques, foi uma ajuda indispensável. As instituições do bairro, as Florinhas do Voga, as escolas, os comerciantes locais, todos se uniram em torno de um bairro que era considerado um bairro perigosíssimo. E isto foi um exercício muito importante, foi um exercício de reconhecimento do valor e da importância de um bairro que estava no coração da cidade e que por muitos era considerado como um corpo estranho. E, portanto, esta ideia de que a participação também ajuda a devolver a dignidade dos cidadãos e dos territórios. Uma última nota sobre a importância da participação. Nós temos hoje desafios enormíssimos. Desafios ambientais enormíssimos, desafios ligados às questões da integração, como referi. E a participação é também uma forma de experimentar novas soluções. Não é? Porque, se calhar, nós, académicos, e eu concordo com o professor Rosa Pires, nós não temos a solução, não há uma solução ideal, ótima. Porque se houvesse essa solução, ela já estava no terreno, já tinha resolvido os problemas.
Portanto, entre a solução técnica, a solução política e a solução possível, há um caminho muito grande e que nós, enquanto cidadãos, enquanto comunidade, temos a obrigação de experimentar. E terminava com esta nota. Nós somos um território onde se fizeram coisas inacreditáveis. Aveiro foi a terra, o Dr. Lourenço Peixinho, há 100 anos atrás, entendeu que a Avenida Lourenço Peixinho devia ter 30 metros de largura. Aveiro era uma terra pequena, era um lugar que não tinha expressão. E ele teve esta capacidade de pensar o futuro, desejar uma avenida larga que um dia haveria dar corpo a um boulevard, uma alameda relevante. Ele teve este... Aveiro foi a cidade que sonhou e que criou o primeiro telemóvel pré-pago do mundo. Foi aqui nesta terra pequena de 30, 40 mil habitantes. Portanto, a capacidade de sonhar e a capacidade de pensar e de construir, nós temos este capital de conhecimento e de experiência. E se calhar era o desejo que eu queria, era o desejo que eu gostaria de deixar nesta fase, que era que nós tivéssemos a capacidade, e tendo o município disponível, tendo a sociedade civil disponível e tendo a universidade ou a abertura que tem, não pudéssemos trilhar caminhos novos, não é? E eles não vão ser fáceis, não é? Mas se calhar temos a obrigação de tentar, porque os desafios são imensos e não podemos deixar para os nossos filhos a responsabilidade de os responder e de os resolver. Portanto, obrigado pela vossa presença. Obrigada. Desafios, portanto acho que agora está nas nossas mãos responder positivamente a todos eles. Não é? E sobretudo que este seja o primeiro de vários encontros. Sim. Muito obrigado. Até breve. Obrigado.